Salve, salve galera, pode crer Coate, Cultura e Informação, estamos chegando de novo na área. Meu nome é Djalma, eu sou produtor cultural e estou aqui com meu parceiro Emerson Machado, professor, acompanhando a gente em mais esse episódio, e hoje a gente vai falar do Plano Nacional de Cultura. Bom, primeiro deixa eu fazer aqui minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo de pele clara, tenho 1,76 m, sou magro, estou usando um boné marrom clarinho, uma camiseta branca do Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Estamos aqui no nosso cenário com o nosso banner do Pode Crer Coate, uma mesa, computador, enfim, estamos aí para somar. E agora vamos fazer a audiodescrição aí do nosso parceiro, o professor Emerson Machado, contigo. Olá a todos e todas, forte abraço, obrigado, por estar acompanhando aí os nossos episódios. Quem não viu aí, temos vários temas, sobre a cultura, sobre todas essas novidades que o Ministério da Cultura, que foi criado há pouco tempo, está trazendo para nós. Então, eu sou um homem branco, de 1,83 m, tenho cabelo cacheado, barba grisalha, uso óculos, estou com a camiseta vermelha. Aqui não dá para ver direito, mas com a estampa de Woodstock, que foi o primeiro grande festival de música do mundo, um movimento que até hoje reverbera aí na cultura internacional. Interessante, inclusive, que apesar de ser um festival estadunidense, lá dos Estados Unidos, tiveram latinos, tiveram pessoas de outras nacionalidades, então foi um festival muito plural, e logo depois foi abafado esse movimento. Mas esse aí fica por uma outra temática. Show de bola. Então, hoje nós vamos falar do Plano Nacional de Cultura. Então, com o professor Emerson aqui, com a camiseta cheia de personalidade e representatividade. Igual a tua, né? Igual a minha, com muita representatividade. Eu acho que é isso, sobre isso, sobre ter essa representatividade e sobre fazer a cultura de uma maneira plural. E é por isso que a gente está fazendo esse programa aqui, o Pode Crer Coate, para dividir essas informações, para poder trocar essas ideias. E o nosso tema de hoje, que é o Plano Nacional de Cultura, também fala sobre isso, Fala em olhar a cultura de uma forma muito plural, muito coletiva, e perceber que a cultura, ela move a nossa sociedade para mudanças, para transformações. Então, hoje a gente vai dar uma olhada nesse documento que é novíssimo, foi lançado agora em novembro de 2025 e tem uma previsão aí, de um planejamento para os próximos 10 anos, então é de 2025 a 2035. Então vamos dar uma olhada lá no site do nosso Ministério da Cultura. Vamos lá então, adicionando. Feito. Então, essa é a capa, que está lá no site da aba, então, do Plano Nacional de Cultura. É um convite, Conheça o Plano Nacional de Cultura. Então, quero recomendar mais uma vez, professor, estou deixando aí na tela, o link. Aí embaixo aí, só olhar. Então, vamos deixar mais uma vez aqui o convite para navegar lá no site do Ministério da Cultura, que tem muita coisa boa. Aliás, eu estava dando uma olhada no site do Governo Federal como um todo, Emerson, e vi que não só na cultura, mas em outros ministérios também está cheio de informações, muito, muito intuitivo, bom de navegar. E às vezes a gente tem dúvidas sobre coisas que está lá no site, bem explicado. Então, acho que se empoderar das informações, é uma boa estratégia também de participação social, para a gente poder cada vez contribuir mais aí com a nossa sociedade. Principalmente nesse ambiente digital que está com muita mentira, e tal. Então, e com isso, acho que é até importante, não estamos fazendo uma defesa do governo federal, Estamos afirmando que lá tem as informações. Então, questione o que você está recebendo, Vai lá, dá uma olhada e tal, até porque institucionalmente, você vai poder ver se aquela informação que tu recebeu realmente é, conferir na fonte, que eu acho que isso aí é um grande problema, Não passar adiante o que recebeu necessariamente, confere lá e tal, Porque ninguém gostaria, de estar, digamos, sendo caluniado e não sabe se isso é verdade ou não, enfim, Fica a dica aí, visite os sites. Isso aí. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então a gente está no site, Aqui é a capa do site.
logo abaixo, a gente tem aqui algumas abas, tá? A primeira aqui grande é o plano, mas a gente vai dar uma olhada que a gente tem aqui também, ó, nas outras abinhas. A gente tem método e memória da participação social, participação social das evolutivas. Então isso aqui são os passo a passo de como foi construído esse plano, porque isso aqui não foi construído por um deputado ou da cabeça do presidente da República. Isso aqui teve um grande processo de participação social. Inclusive, eu e o professor Emerson tivemos na 4ª conferência estadual de cultura. Então, cada estado teve uma conferência. A princípio, cada município teve sua conferência, depois essas conferências foram a nível de estado, e depois teve a conferência nacional, e em cada passinho desses teve as suas demandas, que foram elencadas, até chegar, então, nas demandas principais, que estão compondo, então, esse Plano Nacional de Cultura. Então, novamente, né, isso foi construído a muitas mãos, teve um grande processo de participação social. Inclusive, teve também as plataformas online, onde teve um dos números, mais de 85 mil pessoas responderam a questionários. Quem é da cultura aí sabe que no ano passado a gente respondeu muitos questionários, muitos formulários. Às vezes a gente até se confundia se já tinha respondido esse formulário ou não, mas agora os resultados estão aqui. Tudo que a gente respondeu lá está sendo traduzido aqui nesses documentos. Então vamos entrar ali então no nosso plano. Então, clicando aqui. Plano Nacional de Cultura. Foi? Bom, é um documento que é de leitura praticamente obrigatória. É de leitura obrigatória, tá? De quem é da cultura, das políticas culturais, é um documento de leitura obrigatória. Esse plano, ele foi lançado, então, em novembro, mas agora ele foi encaminhado para o Congresso, está em tramitação. A expectativa é que ele seja aprovado e com uma certa facilidade, principalmente porque ele foi construído a muitas mãos, né? Então, um deputado, para dizer não para esse plano, vai estar dizendo não para milhares de pessoas que participaram dessa construção. Então, eu não duvido que tenha alguma emenda ainda, né? Alguém mude alguma coisinha, mas a princípio vai ser conforme foi lançado. E a gente não está aqui com a lei na íntegra, né, com o plano, com o projeto de lei na íntegra, mas a gente está aqui com os principais tópicos, os principais resumos, e a gente vai dando uma olhada, mas a gente vai focar mais hoje nas diretrizes, né, aquilo que, as linhas de pensamento que determinaram como seria construído cada artigo, né, dessa lei e cada objetivo que a gente está buscando nesse plano. Então vamos passando aí, mas vamos lá para as diretrizes. Então, nós temos um subtema, né, direitos culturais em todo canto, para toda a gente. Tu quer dar uma passada ou tu quer ir direto para as diretrizes? Vamos direto para as diretrizes, para a gente focar lá. Nas demais páginas que estão antes das diretrizes, vai falando, né, o passo a passo da participação social, como foi montado, como foi feito cada momento. Mas como é um documento de 40 páginas, né, a gente vai então hoje diretamente para as diretrizes para ver, né, da onde saíram as ideias principais que orientam a construção desse documento. Eu gostaria de fazer um comentáriozinho rápido aqui, Djalma, para a gente pensar assim, como é que se chegou, né, a esse documento. Então, da mesma forma, né, quando alguém doente chega, né, na UPA, né, ser atendido por um médico, esse médico vai pedir determinados exames, ou seja, esses exames foram essas conferências estaduais. Então, a partir desses exames, esse médico vai fazer um diagnóstico. Então, da mesma forma, esse plano, então, ele tem essa característica. A partir desses exames em todos os estados, de ver a situação de cada estado, foi feito um diagnóstico que, né, vão gerar essas diretrizes que vão orientar o plano nacional. Então, passando aí pelos diagnósticos, né? Toda a estrutura, os princípios, né? E vamos chegar lá nas diretrizes. Então, o texto do Plano Nacional de Cultura tem 21 diretrizes estratégicas, né, que funcionam como nortes para que os princípios do plano sejam efetivamente colocados em prática.
elas traduzem os valores do Plano Nacional de Cultura em orientações para o desenho e implementação das políticas culturais. Então, vamos dar uma olhada nessas diretrizes. Eu acho muito interessante que a primeira diretriz, ela fala em potencializar o papel da política cultural no fortalecimento da democracia. É uma pauta que está muito, né, latente no momento, né, fortalecimento da democracia. E a cultura, ela é um agente primordial, né, na garantia dos direitos, na garantia da democracia. Como a gente falou aqui no início, né, a cultura, ela tem esse papel de fazer essas mudanças, essa evolução na sociedade, e a nossa sociedade só vai conseguir evoluir se puder ser democrática, né, se a gente tiver esses direitos de pensamento, de expressão. Então a cultura está assumindo aqui um compromisso, né, o primeiro das diretrizes é esse compromisso, então, de olhar para as políticas culturais na ideia de fortalecer o processo democrático. E a questão da democracia, porque a gente fica, às vezes, falando muito, né, democracia, mas, assim, a grosso modo, né, é fazer com que as escolhas do povo, a vontade do povo, sejam ouvidas, né? Então, assim, quando se fala, nós queremos um governo democrático, né, uma cultura, a gente está falando que a gente quer que os povos dos mais tipos de pele, de cabelo, de gênero, que todos, o máximo possível, possam ser ouvidos, né, pelos nossos governantes. Então isso é uma sociedade democrática, né? Não é alguém que vai ditar, né, o que o povo quer, não, ao contrário, é a partir da voz do povo, né, de direcionar as políticas, né? Exato, e ampliar o processo democrático é ouvir os diferentes segmentos da sociedade, né? Daqui a pouco é democrático só com alguns segmentos e outros não são ouvidos. Então a cultura tem esse papel aí, né, de estar assumindo esse papel, esse compromisso de estar fortalecendo esse processo aí. Bom, na nossa diretriz número 2 fala em estimular a criação, a pesquisa, a preservação, a memória, a produção, a distribuição, a circulação, a formação e a fruição cultural. Ou seja, estimular o processo de desenvolvimento, né, do direito de poder fazer, e não só dar o direito, mas estimular que quem é artista possa criar, que as suas criações possam circular, que quem é artista possa se profissionalizar, possa buscar capacitação. Então, basicamente, é estimular o desenvolvimento, né, do fazer cultural como um todo. Uma coisa importante também de destacar isso é que, além de, digamos, essas diretrizes, elas foram montadas a partir da escuta do povo, também a gente pensar como é que é lá fora, né? Então, assim, Estados Unidos, Alemanha, Coreia, né? Todos esses países, eles são muito estimulados, não é à toa que o cinema americano, que a gente conhece bastante, é do tamanho que é, né? Então essas culturas, né, elas são fortes, a gente conhece elas porque houve um estímulo do Estado, né? E também a gente não pode pensar, também tem algumas empresas também que ajudam, né? Como é no caso da Lei Rouanet, que ao invés de direcionar parte do seu imposto para o governo, direciona para políticas culturais. Então, essa amarra, né, do público com o privado é que vai estimular, né, as culturas dos países, né? E é isso que eu acho que esse documento vem para fortalecer, para estimular a nossa produção cultural, que é muito rica, né? Se a gente for pensar sotaques, danças, músicas, que é o Xuí, é muita coisa. Que é o que vem falar agora o terceiro item aí das nossas diretrizes, né? Que é valorizar as diversidades culturais, e daí aqui a gente está falando das múltiplas linguagens, né? Desde aquelas linguagens clássicas, até as linguagens populares, e também aquelas linguagens bem específicas dos povos originários, dos povos de matriz africana, dos ribeirinhos e tantas características que tem no nosso país. Então, é valorizar essa grande diversidade, e não só cultural, mas também ali de social, tá? Então é de classes, de pensamentos e também territoriais, entendendo que, né, o nosso território aqui do Vale do Taquari e Rio Pardo tem uma característica, e logo aqui na região serrana do Rio Grande do Sul já tem outra característica. Então é isso que está trazendo aqui no item 3, né? Valorizar a diversidade das linguagens culturais,
das condições e a realidades sociais e também da realidade dos territórios. E aqui, olhando rapidamente, Emerson, eu percebo que os 3 primeiros tópicos que o povo elegeu como diretrizes é potencializar a democracia, estimular a criação e a produção cultural e a valorizar a diversidade. Então essas 3 diretrizes conversam demais uma com a outra e eu fico até assim orgulhoso, né? Eu como produtor cultural, como alguém do meio cultural, fico orgulhoso de ver que as principais diretrizes eleitas pelo povo foi pensando num todo, não foi pensando individualmente, né? Poderia ter, a primeira diretriz aqui é botar mais dinheiro na cultura, sabe? Mas não. Por quê? Porque quem realmente é da cultura entende que não adianta só o dinheiro, não adianta só o financiamento. É preciso ter todas essas diretrizes aqui para a coisa poder funcionar da forma correta, tanto para dar o retorno para a população, para a sociedade, quanto também para o nosso próprio fazer cultural. Porque quem faz cultura não é simplesmente um trabalho, é também uma missão de vida. Então, acho muito bacana, assim, fico bastante orgulhoso de ver que eu gostei dessa frase aí, hein? Acho que vale um corte aí. Mas é uma outra coisa interessante também, né? Quando se fala em valorizar as diversidades culturais, isso também parte de uma premissa do conceito que se tem de cultura hoje, né? Há 50 anos atrás se tinha o conceito de alta cultura e baixa cultura, né? Então que a música clássica era uma supercultura e digamos que o samba lá e tal, que era feito lá, enfim, né, numa região mais periférica, era uma cultura menor, né? Então isso a partir dos anos 70, dos estudos culturais e tudo mais, isso, né, cai por terra, né? E hoje a gente vê, né, nas próprias produções mesmo, né, é cada vez mais rica, né, quando tu descobre que daqui a pouco, assim, poxa, tem os pintores clássicos, ok, mas tem pintores maravilhosos, que são indígenas, que são quilombolas, que, né, então, e que isso não faz um menor que o outro, né? Só mostra a diversidade do nosso país, né? Com certeza, muito bem. Então, no 4, a gente tem assegurar o reconhecimento da interseccionalidade na promoção dos direitos culturais. Olha, bem legal isso aqui, bem profundo até, né? Porque é assegurar o reconhecimento, ou seja, reconhecer a interseccionalidade na promoção dos direitos culturais. Ou seja, quando a gente fala nas nossas problemáticas, né, a gente pode aqui, dando exemplos práticos, né, a gente sabe que a gente tem uma problemática no Brasil que é a questão do machismo, por exemplo, onde a mulher ela é prejudicada. E a gente também tem a questão racial, do preconceito racial, enfim, onde a população negra ou indígena ou outras populações são prejudicadas. Mas isso a gente está olhando problemas separados, mas a gente precisa olhar para a nossa sociedade juntando todas essas singularidades e levando tudo isso em consideração. Porque, como o professor Emerson mesmo, a gente estava aqui conversando antes, né? Uma mulher, ela tem as suas problemáticas por ser mulher num país machista, mas a mulher negra, ela tem mais um fator, e a mulher negra trans tem mais um fator. Então a gente precisa olhar todo esse contexto para poder entender, né, a realidade do nosso país e para poder trabalhar resoluções dessas problemáticas ou como avançar em cima disso, reconhecendo que a gente tem todas essas peculiaridades. E agora, já vou ter que fazer aquela pausa, né? Pausa pro break. Pausa do break. Aí, pessoal, então, assim, o Pode Crer Coate, né, tá nesse processo aí, né? Então, a gente agora precisa aumentar os nossos seguidores no Instagram, tá? Eu vou entrar aqui na plataforma, vou colocar aqui o nosso Instagram, tá? Então, assim, a gente precisa, né? Você que está vendo agora, entre lá para que a gente possa começar a fazer esses programas ao vivo e aí nós vamos ter interatividade, né? Conseguir responder as perguntas, né? E tal. E também, se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto de hoje ou quiser, enfim, conversar com a gente, entra no direct lá no Instagram e manda mensagem para nós. Então, o endereço está aqui embaixo, @ONGCoate, _consciência e atitude. Entra lá. E para finalizar, curte, comenta e compartilha. Não esquece disso. Aí, fortalece, galera. Bora!
Então, dando seguimento... Vamos para o 5? Vamos para o 5. Ou quinto. Ou quinta. Fala em priorizar nas políticas culturais grupos vulneráveis para reduzir as desigualdades estruturais na sociedade brasileira. Ou seja, né, vamos buscar aí uma reparação histórica, né, para que a gente possa buscar um equilíbrio na nossa sociedade. Então, nesse momento, a gente tem que priorizar quem é vulnerável ou quem historicamente foi vulnerabilizado na nossa sociedade. Quem sabe um dia a gente não precisa mais fazer isso, porque a gente esteja em um pé de igualdade ou mais próximo disso possível, mas enquanto a gente não chegar nessa realidade, é preciso priorizar as políticas públicas para esses grupos. Então, o próximo é o 6, promover e oportunizar a difusão das diversas expressões culturais. Ou seja, difundir, levar mais adiante, que é o que a gente está buscando fazer aqui também, né? Difundir as informações, compartilhar com vocês, e vocês compartilhando com os colegas. E a gente precisa fazer isso não só com as informações das políticas culturais, mas com os fazeres, com os saberes, com os conhecimentos, com o que é bonito, com o que gera críticas. Tudo isso a gente precisa estar compartilhando um com o outro e promovendo a oportunidade, né, de poder difundir isso tudo. O 7, favorecer o pensamento crítico e a pluralidade das produções e dos conteúdos culturais e artísticos no ambiente digital. Legal aqui que colocou no finalzinho, né, um ambiente digital. Eu vou comentar esse primeiro pedacinho ali que fala em favorecer o pensamento crítico e a pluralidade de produções. Bom, quando a gente fala em pensamento crítico, né, não é aquele pensamento de só ficar criticando, mas é aquele pensamento que realmente olha para alguma situação e busca o que pode melhorar naquela situação, o que está bom, o que pode melhorar, o que está ruim, o que precisa mudar. E é só através do pensamento crítico que a nossa sociedade evolui. Quando a gente achar que está tudo bom, nada mais vai acontecer, vai ficar ali estagnado. Então a gente precisa ter um pensamento crítico, não só na cultura, mas na nossa própria vida, com a gente mesmo, né? Com a nossa casa, com a nossa sociedade. E quando a gente fala em ter esse pensamento crítico, não é de forma pejorativa, não é para apontar o dedo, para acusar, julgar, e sim para poder ver novas visões de como a gente pode cada vez avançar mais, melhorar mais. E fala disso, e fala aqui nesse item 7, de promover isso no ambiente digital. Eu vou deixar para o professor Emerson comentar aí, que é mais acostumado com esses ambientes digitais. Então, nós estamos, né, de uma maneira geral, mas assim, quando a gente fala, né, desse ambiente digital, em certa medida a cultura já trabalha com esse pensamento crítico, né, a pluralidade das produções e tal. Então, esse item fala que isso também deve ser feito, né, no ambiente digital. Então, daí a gente tem que entrar em formação, né, dos nossos artistas, produtores culturais e tal, no ambiente digital, eles entenderem, né, como é que funciona a internet, questão dos algoritmos, redes sociais, como fazer pesquisas, como não cair em notícias falsas, né? Então, fazer com que outras disciplinas, né, que são, às vezes até, enfim, escrever melhor, pensar melhor, enfim, né, fazer com que essas disciplinas elas estejam dentro desse ambiente digital. Porque a gente sabe que às vezes numa roda de conversa, num encontro entre artistas, né, isso já pode daqui a pouco estar sendo desenvolvido, mas a gente tem que levar isso para o ambiente digital. A gente tem que se atualizar, né, no que está acontecendo agora e saber caminhar nesse ambiente também. Acho que seria muito importante a gente cada vez mais ter formações aí, né, para ensinar as pessoas como que funciona esse ambiente. Que legal, Emerson, também, eu estava pensando aqui agora, que a gente desenvolveu esse pensamento crítico aqui no ambiente digital do Pode Crer Coate em outros episódios, principalmente quando a gente falou de participação social, quando a gente falou de conselho de cultura, que a gente tem umas críticas sobre isso, porque em muitas medidas alguns entes federados, né, alguns municípios tentam meio que barrar essa participação popular, ou aparelhar os conselhos de cultura, sabe? Então a gente vem trazer esse pensamento crítico, né? Até de repente para dar um toque para os próprios conselheiros ou para a própria população de que eles têm esse direito. Então, né, em certa medida a gente está trazendo esse pensamento crítico, assim, essa visão para o ambiente digital.
E estamos fazendo a nossa parte. E o que essa diretriz traz é isso, né? Que a gente precisa favorecer esse pensamento. Então, o governo federal, o estadual, o municipal, em todas as suas instâncias, eles precisam seguir essas diretrizes e buscar favorecer esses pensamentos, né? O que é ao contrário do que a gente vê hoje em dia, que eles tentam bloquear esses pensamentos, mas a gente está aí, né, firme e forte na luta, na cultura, para ir mudando essas realidades. Bom, chegamos no 8, garantir a distribuição justa e equitativa dos recursos da cultura, de forma a reduzir as desigualdades territoriais no acesso às políticas culturais. Bom, aqui tem duas palavrinhas bem interessantes, que é justa, que esse justo aqui, na minha visão pelo menos, é muito uma questão de ponto de vista, porque eu posso achar que uma coisa é justa e tu achar que não é, achar que seria de forma diferente. Mas eu acho que a palavra equitativa, ela não tem muitas maneiras de ser interpretada. Equitativa é equiparar, tá? Então, vamos lá. Se a gente está numa disputa aqui, a gente está tentando buscar igualdade, e para o Emerson falta lá 7 pontos em alguma coisa, e para mim falta 2 pontos em alguma coisa, equiparar seria contribuir para que ele alcance os 7 e eu alcance os 2. Enquanto muitas vezes a gente pensa que o justo é, não, se um ganhou 2, o outro ganha 2. Só que não. Alguns a gente sabe bem que, por uma série de fatores, né, sociais e históricos, começam a sua vida já muito mais tarde do que outros. Alguns com 15, 16 anos já estão podendo, né, ter acesso a uma educação de mais qualidade e tudo mais, enquanto outros param de trabalhar nessa idade, param de estudar nessa idade para ir trabalhar, às vezes retornam à sala de aula com 20 e poucos, 30 anos de idade, e equiparar é fazer com que eles tenham o mesmo pé de igualdade daquele que pôde estudar desde novo. Então, isso é equiparar. A gente pode pensar também num filho da gente, né? Para quem é pai, para quem é mãe aí, a gente sempre pensa que equiparar não é dar igual para cada filho, mas dar aquilo que cada filho precisa, certo? Então, se um filho tem bastante roupa e o outro tem bem pouca roupa, na hora que a gente vai dar um presente, que a gente vai lá renovar o guarda-roupa deles, para um a gente vai dar mais e para outro menos, porque é assim que eles estão precisando. Então, isso é equiparar, tá? Então, eu acho essa palavra muito importante, a gente precisa refletir sobre ela. E aqui fala em equiparar, né, os recursos da cultura de forma a reduzir as desigualdades nos territórios e no acesso às políticas culturais. E quando a gente fala de recursos, geralmente a gente está falando de dinheiro, mas não é só isso. Equipamentos culturais, condições de fazer cultura também são recursos. Equipamentos, né? A gente pode pensar uma biblioteca em equipamento, né? E aí já fecha com o exemplo que eu estava dando do estudo, sabe? Então, equiparar as condições de estudar. Porque daqui a pouco alguém vive lá no centro, do lado de uma biblioteca, ou tem uma biblioteca em casa, ele tem muito mais condições de estar estudando. Então, levar uma biblioteca para dentro de uma comunidade é dar uma equiparada nessas condições de poder estar estudando. E assim por diante. Então, vamos seguindo. Chegamos no 9. Desburocratizar. Essa é uma palavra feia que eu gosto tanto. Desburocratizar e simplificar os procedimentos de acesso às políticas culturais e adequá-las às realidades dos agentes culturais. Então, desburocratizar é um sonho aí de muita gente, que os processos fiquem cada vez mais simplificados. A gente sabe que a burocracia é necessária, a gente sabe que existe muita gente que é golpista mesmo. Os bons pagam pelos maus, famoso ditado. Né? Então a burocracia ela é necessária, até para os próprios políticos não desviar todo o dinheiro e nem chegar até nós, mas também por algumas pessoas que às vezes usam de má fé de alguns processos. Então ele precisa ter os processos burocráticos, mas a gente sabe que muitas vezes essa burocracia ela é muito grande e acaba impedindo que algumas pessoas, principalmente aquelas mais humildes, que não têm tanto acesso a estudo, acabam às vezes o tal do juridiquês, né, que são aquelas palavras difíceis, aquele monte de documento, muitas vezes acaba impedindo que as pessoas participem. A própria questão digital também, né, tem que baixar um aplicativo, acessa aqui, link tal aba, né, e a pessoa que não tem um letramento digital já se constrange, né? Exatamente. E assim, isso é uma diretriz que está aqui no nosso Plano Nacional de Cultura, né? Que então
o nosso Estado brasileiro e todos os entes federados, municípios e estados vão buscar alcançar, mas na verdade, Emerson, essas últimas leis culturais que foram trazidas, né, de 2023 para cá, a Lei Paulo Gustavo, desde a Paulo Gustavo, o marco regulatório do fomento à cultura, o marco regulatório do Plano Nacional, enfim, todas essas do Sistema Nacional, aliás, todas essas novas leis, elas têm trazido novas opções, oportunidades. Por exemplo, na própria Aldir Blanc, que está acontecendo agora, e na Paulo Gustavo, que o professor citou, existiam as possibilidades de fazer as inscrições dos seus projetos via oral. Então, daqui a pouco, um artista que é analfabeto, porque pensa, pode ter um baita artista, pode ter de repente, um ceramista, um escultor de primeira qualidade que seja analfabeto, né? Porque isso pode acontecer, ainda mais no Brasil, num país tão desigual quanto o Brasil, né? E daí, como é que esse artista de primeiro nível vai conseguir colocar um projeto se ele é analfabeto e não sabe escrever? E se não sabe escrever, imagina entrar nesse mundo digital, baixar documento, entrar em aplicativo, fazer todos esses cadastros e tudo mais. Então, a gente, colocando toda essa parte burocrática, a gente praticamente está excluindo essa pessoa do jogo. Sabe? Então, na busca de incluir essa pessoa, o governo, então, criou essas possibilidades de fazer as inscrições via oral, tá? Ou também de outras maneiras. Claro que isso também passa por uma sensibilização dos municípios, tem que ter algum gestor disposto a ouvir essa pessoa e traduzir esse projeto em algum documento, mas essas possibilidades já existem, mas o que está trazendo aqui nessa diretriz é que de 2025 a 2035 a gente vai buscar que isso se amplie, certo? Então, nós chegamos no 10 agora, né? Eu estava vendo aqui o 10 e o 11, elas são meio complementares, né? Então, assim, ampliar o acesso da população às políticas e às ações culturais e promover a territorialização das políticas culturais com atenção especial aos territórios vulnerabilizados. Então, ampliar esse acesso, né, às políticas, às ações, e também incluir, né, esses territórios que não chega à cultura, né? Às vezes, né, a questão do município maior, né? Vai lá, faz no centro, num bairro mais próximo do centro, mas não vai lá no quilombo, não vai lá na aldeia, não vai lá na área periférica, né? Então, acho que o 10 e 11 seguem mais ou menos nessa linha. O 12ª, valorizar, reconhecer e fomentar os conhecimentos, as tecnologias e as práticas dos povos e das comunidades tradicionais. Acho que isso também vai de encontro àquilo que eu trouxe anteriormente da questão da cultura alta e baixa, né? Então não tem isso. Então a gente precisa valorizar. Então, se tu tem esse pensamento que a música clássica é maior que o funk, né? Isso é ultrapassado, né? Podemos trazer um debate sobre isso, mas não são culturas maiores ou menores. Então, a gente quer, com isso, fazer com que se valorize, né, as práticas dos povos e das comunidades tradicionais, ou seja, humanizar, né, a produção artística dessas comunidades. E que, assim, é uma questão nacional, porque internacionalmente nós somos reconhecidos por nossas produções, dos indígenas, tanto da parte de artesanato. Tem gente que vem de fora para comprar as peças dos indígenas aqui, para levar lá para fora, né? Se fosse, né, uma coisa tão baixa, tão ruim, eu acho que alguém iria vir lá de fora, vir aqui para o Brasil, né, para buscar, né, joias de sementinhas, né? Então aquilo ali tem um valor muito grande, e nós brasileiros, em grande medida, não damos valor às nossas produções. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Vamos para o 13, então. Considerar na implementação de políticas culturais as particularidades territoriais, ambientais e de conectividade da região amazônica. A gente estava falando isso, né? O que tem a ver? Nós estamos no Rio Grande do Sul, qual é a relação com a Amazônia, né? É tudo, né? Tanto da parte ambiental, cultural. Então, daqui a pouco, a gente estava fazendo comentários aqui antes em relação à questão ambiental, mas vamos pensar na questão cultural, né? A gente pode, daqui a pouco, levar a música gaúcha lá para eles conhecerem mais,
né? A dança da chula, não sei o quê. E, por outro lado, trazer o boi para cá, o Bumba Meu Boi, para a gente conhecer que cultura é essa, como é que funciona, né? Então, eu acho que essas trocas vão fazer com que também a gente comece a nos conhecer, né? E a nos valorizar. Eu acho que é muito importante isso. Legal também citar aqui o açaí, né? Que vem lá do Pará, né? Daquela região mais amazônica lá, e hoje em dia é febre aqui no Rio Grande do Sul. E se um dia não tivesse sido fomentado isso, né? Talvez não tivesse chegado aqui para nós. Lembrar também que a Amazônia conecta todo o Brasil através dos chamados rios voadores, né? Então a gente sabe hoje que todas as chuvas que circulam pelo Brasil, ou quase todas, pelo menos, a América Latina toda, né? Não só o Brasil, né? Nasce na região amazônica, então a gente está conectado, porque se a gente não estiver conectado nessa ideia de preservação dos povos amazônicos, a floresta em si ela não fica de pé, porque são os povos que preservam, são os povos que têm impedido a destruição, né, maior do que já é da Amazônia. Então tem toda essa conexão e tem tudo a ver. A Amazônia está conectada, eu diria até com o mundo todo, na verdade. Sabe que tu me falou isso, eu lembrei de uma coisa, é só pesquisar, entrar no Google e tal, pesquisa fotografias da Amazônia, áreas preservadas, então dá para ver assim, ó, aonde são áreas preservadas, em grande medida são os indígenas que, né, geralmente administram, é a floresta intacta, né? E aonde não tem, sabe, já é terra arrasada, né, pronta para agricultura, né, e tudo mais. E a gente sabe que hoje a tecnologia que se tem hoje não precisa derrubar mais nada, né? O que a gente precisa é cada vez melhorar o solo, né, melhorar a semente, né, enfim. Só que ao mesmo tempo, se a gente não tiver a floresta de pé, não vai ter chuva. E sem água, a gente não vive, né? E querendo ou não, Emerson, tô falando isso, a gente é obrigado a voltar a um dos tópicos ali que fala em reconhecer os conhecimentos e tecnologias múltiplas do nosso povo. A gente vai olhar que hoje em dia a Embrapa, né, ela é respeitada no mundo todo pelas tecnologias na agricultura, ela desenvolve sementes especializadas para produção em larga escala. Ao mesmo tempo, a gente tem homens do campo, sertanejos, amazônicos, de diversos lugares que cultivam as sementes crioulas. São dois conhecimentos distintos, mas complementares, e os dois são necessários. Então, a gente precisa reconhecer aquele conhecimento acadêmico da universidade, que busca, né, aumentar a produção e, em última instância, visa o lucro, mas a gente também precisa reconhecer aquele conhecimento que só quem vive no campo tem. Porque a gente gosta, às vezes, de comparar, né, que, às vezes, o que um médico faz, um carpinteiro não faz. Mas o que um carpinteiro faz, o médico também não faz. Então, todos esses conhecimentos são importantíssimos, necessários, precisam ser, conforme está ali, reconhecidos, valorizados e fomentados. Precisa de recursos, precisa de investimento nessas áreas. Então, só para complementar, eu acho que esses dois tópicos também se aproximam bastante. O 15, né, a 15ª diretriz vai falar da promoção, né, a cooperação, a complementariedade nacional e internacional entre agentes públicos, privados e sociedade civil, né? Então aqui é importante também. Tu passou o 14, mano, mas o 14 e o 15 são muito próximos. Eu falei da pactuação, fortalecer a pactuação federativa. Isso. E aprofundar a poleia. E aprofundar a cooperação e a implementação de ações coordenadas entre os entes federativos, que é mais ou menos esse exemplo que a gente deu, né, do Rio Grande do Sul, com a Amazônia, o Nordeste, né, com o Centro-Oeste, enfim, fazer com que esses entes tenham, através de ações coordenadas, trocas, né, cooperação, para que a gente aprenda com o que eles estão fazendo lá e eles aprendam com o que a gente está fazendo aqui. E aqui também fala, mano, dessa pactuação federativa, que fala que é o que está acontecendo na Aldir Blanc, tá? O governo federal manda o recurso para os estados e para os municípios, e dessa forma, então, né, é uma pactuação onde todos trabalham em prol do mesmo objetivo, e no 15º fala, em certa medida, dessa pactuação
ter uma cooperação, né, também com órgãos internacionais, para que não fique só aqui no Brasil e a gente possa também expandir para o mundo, e o mundo também, né, vir aqui para a gente fazer esses intercâmbios, que é algo maravilhoso. Isso é muito bom para a cultura, porque aí a gente vai lá para fora, né, mostra o nosso trabalho e conhece como funciona o sistema de cultura deles e traz ideias para cá e adapta as nossas, né? Exatamente. Então, é um jogo de ganha-ganha, né? Muito bem. Vamos para a 16ª? Garantir por meio do Sistema Nacional de Cultura a governança participativa nos processos e nas instâncias das políticas culturais. Ou seja, garantir que a gente continue contribuindo para formular esse documento e outros documentos, que a gente possa estar desde a governança, né? Desde da ideia, do construir, do implementar, depois na hora de executar e também na fiscalização. Então a gente possa participar de todos os processos. E eu acho que democracia é isso, né? Que a sociedade civil possa cada vez mais estar participando em todas as instâncias. 17º, promover a intersetorialidade e integração das políticas culturais com as demais políticas públicas. Ou seja, cultura e educação, cultura e saúde, cultura e turismo, cultura e esporte, que a gente possa ver isso como um todo. O professor estava me contando antes que tem mudado bastante coisas também nas diretrizes da educação, tem cada vez buscado mais também trabalhar geografia com a história, geografia com ciência, e eu acho que é isso, né? A gente precisa porque a gente não vive uma sociedade com várias caixinhas separadas, é tudo uma vivência só. Então, quanto mais a gente conseguir entender isso tudo e relacionar uma coisa com a outra, mais a gente vai conseguir evoluir. 18, promover o controle social e assegurar o livre acesso, a transparência, o compartilhamento, a segurança, a confiabilidade das informações relativas às políticas culturais. Então, transparência sempre, né, que a gente possa ter acesso, assim como a gente está tendo acesso aqui no site, podendo ver, a gente também tem outras abas no site que a gente pode ver quantos municípios têm recebido, conforme eles têm distribuído os recursos, quem tem acessado esses recursos, isso é tudo muito importante. E também fala aqui da confiabilidade, né, professor? Segurança e confiabilidade. É importante. Porque, querendo ou não, hoje em dia chega informações de tudo quanto é lado pra gente, muitas maldosas, outras superficiais, e tem aquelas fake news puramente política também. Então, em vez de a gente ficar compartilhando isso tudo ou tomando isso como verdade, que a gente possa ter canais como o site, para que a gente possa ter informações seguras, não só o site do Ministério da Cultura, mas hoje a gente tem o Comitê de Cultura, a gente tem os agentes territoriais, a gente tem outras instâncias de informação, de transparência, que a gente pode ter confiabilidade nesses lugares. E daí sim, a partir dali, poder compartilhar. Então, é uma preocupação, digamos assim, né, que é muito pertinente. E parabéns para quem ajudou a montar isso aí, porque ficou muito bom, é preciso. 19º, promover a cultura de base comunitária e o desenvolvimento de territórios criativos e de sustentabilidade. Bom, eu acho que aqui a gente está falando de um conceito que tem sido muito usado, principalmente nos últimos tempos, que é fazer as coisas de dentro para fora. A comunidade é que vai dizer quais são os seus problemas e o que busca, né, o que almeja para um futuro. E a partir de dentro da sociedade é que vai ir para âmbito municipal, âmbito estadual, âmbito federal, para que a gente possa buscar soluções para isso tudo. Não é aquela coisa de algum político lá de Brasília fazer uma lei para beneficiar a minha comunidade que ele nunca nem conheceu, nem sabe qual é a realidade, quem mora lá, como é que vive e tal. Então é fazer esse caminho inverso. Eu acho que isso ficou muito bem pontuado nesse 19º item aqui, né? Vamos para o 20º? Bora! Garantir os direitos culturais de crianças, adolescentes e jovens, de forma a reconhecê-las como sujeitos culturais, a valorizar suas expressões e promover sua participação ativa na cultura. É isso. Então, primeiro diz garantir os direitos, né, da criança e do adolescente. Então, não é só para os adultos, é garantir os direitos também dos jovens. Mas também fala em reconhecê-los como sujeitos culturais e também de valorizar as suas expressões. Ou seja, aprender também com os mais jovens, ensinar para os mais jovens, olhar para eles como sujeitos de direito e sujeitos de cultura,
A gente gosta de dizer, né, que os jovens são o futuro do Brasil, mas muitas vezes a gente só deixa o futuro rolar, para ver no que vai dar. Então, como se a gente não estivesse vivo, né? Como se a gente não estivesse aí, né? E como se a gente também não tivesse influência sobre esse futuro. Então, prestar um pouco mais de atenção para os jovens, para os adolescentes, reconhecer, valorizar, estimular, acompanhar e entender que eles são sujeitos de direito à cultura. E o 21º, promover a ampliação e a execução efetiva dos recursos públicos destinados à cultura. Bom, promover a ampliação, né? Buscar cada vez mais, ainda mais agora, depois dos últimos números que saíram, né, da Rouanet, a gente percebe, né, que a cultura não é gasto, e sim investimento. Inclusive, faz tempo que eu não vejo ninguém dizer que a cultura é gasto. Eu acho que até o pessoal que não gosta de cultura, aquela ala política que sempre foi contra a cultura, eu acho que até eles estão começando a entender o retorno que a cultura dá. Porque gasto é quando gasta e foi, né? E investimento é quando tu aplica alguma coisa e aquilo tem um retorno. E a Rouanet, os últimos dados, ele tem mostrado para nós o grande retorno. O movimento para cada R$1 tem movimentado 7,60. Então é uma grande movimentação, um grande retorno, inclusive de impostos para os cofres públicos. Então acho que é isso, né? Promover a ampliação. Quanto mais demandas tem, mais a gente poder investir e também garantir a execução efetiva dos recursos. Ou seja, quando o dinheiro chegar no teu município, participar, trabalhar para que esse dinheiro seja bem empregado, não seja mal empregado ou empregado de forma incorreta. Ou não empregado. Às vezes tem prefeituras que cerram o ano com dinheiro no caixa, né? Assim, e uma coisa, não pode, isso é uma coisa importante, a gente não pode confundir a coisa pública com o privado, né? Então, não adianta uma prefeitura, fechei um ano com as contas positivas, mas a escola está caindo nos pedaços, os funcionários públicos estão trabalhando sem ar-condicionado, né? Então, a mesma coisa, o privado, eu até poderia também trazer esse exemplo, né? Hoje eu encerrei o ano com 10 mil, mas eu não, né, continuo doente, não comprei roupa para mim, como só pão com margarina, né? Aí é fácil economizar, né? Eu chegar no final do mês e dizer que me sobrou o meu salário cheio, mas eu não paguei nenhuma conta. Então também assim é fácil. Então essa coisa da execução efetiva acho que é muito importante, para que a gente possa ver onde foi executado e fiscalizar, né? Eu acho que nós temos que sair desse papel de ficar julgando e cobrando os governos. E eu acho que tem uma outra coisinha que a gente esquece, que são os legisladores. O teu vereador, o que ele está fazendo pela cultura? O teu deputado, o que ele faz pela cultura? Né? E pode ser a cultura da tua área, do teu ente, enfim, do teu município, o que ele está fazendo? Né? Porque se o investimento em cultura, assim como a educação, tem tanto retorno, por que o teu político, né, o teu deputado, o teu vereador não está fazendo nada nesse sentido? E às vezes pode até não ter um projeto, mas ele apoia, participa do movimento, né? Eu acho que fica a dica aí, escolha bem o seu legislador nas próximas eleições. É isso aí, muito bom. Então, galera, a gente passou aqui pelas diretrizes, pelas 21 diretrizes, né, do nosso Plano Nacional de Cultura, que é o que embasou todo esse documento, todo esse planejamento, que é um planejamento de 10 anos, tá? E cabe a nós, então, agora se empoderar dessas informações, desses documentos, e depois também ajudar a executar, ajudar a fazer com que tudo isso se torne realidade, e também cobrar os nossos gestores municipais, os nossos colegas da cultura, os nossos gestores das entidades. É um compromisso de toda a sociedade, a gente também se cobrar para poder aplicar cada vez melhor, cada vez potencializando mais, olhando a cultura, né, nas suas dimensões simbólicas, econômicas e de cidadania, que é uma que traz lá na nossa primeira diretriz, né, fortalecer a democracia, que isso é fortalecer o desenvolvimento do nosso país como um todo. Certo, professor? Mais alguma consideração? Certo. Não, vou lembrar de novo. Entra lá no Instagram, segue a Coarte, que a gente está precisando lá de mais seguidores para a gente poder fazer esse programa ao vivo. Daí a gente pode trocar aquela ideia na hora. É isso aí.
Então é isso, galera, por hoje. A gente queria então trazer só essa questão das diretrizes, mas convidando vocês novamente para ir lá navegando no site, buscar o Plano Nacional de Cultura para fazer a leitura na íntegra, também o projeto de lei. Se tiver alguma dúvida, chama a gente no direct que a gente está aí para somar. Firmeza? Pode crer, Coate. Valeu! Salve, grande Coate!